Vamos lá. Amém. Pai, nós consagramos esse tempo ao Senhor, Pai. O Senhor nos reuniu aqui. Amém, Deus. O Senhor que nos tocou, o Senhor que nos sensibilizou para estarmos juntos. E nós sabemos que o Senhor tem um propósito para isso. Nós queremos que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Em nome de que Jesus. seja um tempo de levantar aqueles que precisam de uma palavra de ânimo, Amém. de esclarecer aqueles que, porventura, tenham algum ponto equivocado a teu respeito, Pai. Mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade com cada um de nós. Amém. De nos tocar profundamente, nos convencer, nos mobilizar, nos sensibilizar, Pai. O uso das pessoas que o Senhor vai sensibilizar para tocar, para falar, para trazer a palavra. E que o Senhor produza em nós o resultado que te agrada, Pai. Esse é o nosso desejo. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém. 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 Roque, dá um oi para nós aqui. Você tem aí 2 minutinhos para dar um oi para nós. O Roque, o Riades também, que estão pela primeira vez, o Vinícius. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Riades falando aí, obrigado. Opa. Insistência aí, Aquiles, Nascimento. Um abraço aí pro Marçal aí também, que fazia tempo que eu não via. Valeu. Todos. Que bom, Riades. Só isso? Não quer mostrar a tua cara? Tá descabelado? Tá ruim aqui. Tá feio. Hoje, vendo todos vocês aí, ainda mais nesse campo que eu tô aqui, é muito mais ouvir do que falar, né? Então tá bom, fica à vontade, seja bem-vindo aí para esse bate-papo. Roque. Bom dia a todos. Pastor Aquiles, Nascimento, Brito, saudade do Brito aí. Pastor Anderson Bonfim também, acho que os demais aí eu não conheço. Bom estar com vocês aqui a primeira vez, espero que seja um tempo abençoado aí. Que Deus abençoe a nossa manhã de todos aí. Amém, amém. Seja bem-vindo, Roque. Obrigado. Quer dizer que o nosso amigo, professor, mestre Anderson Bonfim está na sala. Dá um oi para nós aqui, Anderson. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí o Aquiles pelo convite aí. E estamos aqui, com frio, mas estamos firmes aqui. Que bom. Prazer encontrá-los aí. Ô Anderson, você está dublando o Brito? Ou é o frio? É o frio, é amanhã, né? Uma honra ter você por aqui com a gente. Se você puder, você é um cara digital aí, deixa o teu celular deitado, porque nós estamos no Zoom, tá? Só você está deitado aí. É que ele tá na cama dele, não, brincadeira. Se eventualmente ele tiver com violão aí, ele já tá no estúdio, olha o violão ali no fundo, Aquiles, olha que bênção. Tá. Como que é? Para deixar de pé, é isso? Não. Vira o teu celular, isso. Bem. Aí. Sim? Isso. Não, volta, que antes estava melhor. Tá? Não mexe. Ô, Roger. Sim? Não. Isso, assim, por favor, Aí. obrigado. Aí, tá bom. É que o em pé dele é diferente lá, a configuração da tela. Esses dias eu tive que fazer um tutorial de Zoom com um amigo meu, 11 horas da noite, tá? Vou fechar o microfone dele aqui para ele não responder, tá? E aí ele não me convida para as coisas legais dele, só para fazer tutorial à meia-noite. Vamos lá, Aquiles, por favor, continua, por favor. Como eu não tenho acesso à sala, não estou conseguindo visualizar todo mundo, eu não sei se tem mais alguém que está pela primeira vez, Nascimento. Pela primeira vez nós temos o Riades, o Roque, né? O Roque já falou. São esses pela primeira vez, mas eu acho que pode fazer a rodada nossa normal, então, né? Hoje nós estamos com 11 pessoas, já estivemos com 20, 25. O frio está espantando um pouquinho os nossos irmãos, mas os que forem entrando aqui eu vou aceitando. Aquiles. Tá bom. Eu queria... o Nascimento já vai vir na sequência e depois nós podemos ter um tempo de oração uns pelos outros, né?
A gente está começando um semestre. Hoje é dia 1º de julho de 2020 e tivemos um primeiro semestre atípico, um primeiro semestre difícil, que envolve distanciamento social, que envolve essa restrição de ir e vir, muita gente com medo, muita gente com temor, muita gente inquieta, é um caos, um barulho, muito barulho. Enquanto eu estava vindo para cá, é algo que eu estava orando e conversando com Deus, que no meio de tanta agitação, no meio de tanto barulho, no meio de tantas incertezas, eu e você, todos nós somos homens de Deus, estamos inseridos em contextos diferentes, em áreas de influências diferentes, mas todos nós somos vocacionados, somos ministros do Senhor, e nós não podemos nos esquecer que no meio da confusão, no meio do caos, Ele está cuidando da nossa vida e Ele tem um propósito com cada um de nós. E eu queria, nesse primeiro momento, o Nascimento vai vir na sequência aí, vai trazer uma devocional para nós, mas te desafiar a não olhar e não observar e não ficar vendo o que não aconteceu, as expectativas que você tinha, o planejamento que você fez, e nós devemos planejar, nós devemos ter os nossos projetos pessoais, mas entender que sobre os nossos projetos, sobre as nossas agendas, tem uma agenda macro, que é a agenda de Deus, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, queria te desafiar, te instigar a que nesse primeiro dia do semestre de 2020, nós possamos, depois você pode fazer uma listinha aí de gratidão a Deus. Gratidão a Deus pela tua família, gratidão a Deus pelos seus amigos, gratidão a Deus por Ele estar suprindo as suas necessidades, gratidão a Deus pela saúde, gratidão a Deus pela misericórdia, pela graça dEle que tem sido derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Então, aqui fica uma provocação do Aquiles, que possamos começar esse segundo semestre de 2020 com um coração grato. Deus sabe aquilo que Ele está fazendo. Nós não sabemos absolutamente nada, e o nosso papel como homens de Deus, como empreendedores, como gente vocacionada no reino, é confiar que Ele está conduzindo a nossa vida. Tá bom? Fica aqui minha provocação. Está contigo, Nascimento. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus Amém. amigos, bom dia. A paz do Senhor. É uma honra estar com vocês. Eu quero falar de uma forma diferente, de uma forma colaborativa. Então, se prepare que você vai ser chamado aí, Anderson, Aquiles, Pastor César, que entrou aqui agora, né? Enfim, cada um de vocês que estão por aí, a gente vai buscar um diálogo, buscar uma conversa em cima do que a gente tem trazido, né? Nascimento. Pois não? Bem rapidinho. O pastor César é de Deus, ele está aqui. Ontem, quando você falou para convidar, né? Eu fiquei pensando, vou falar com o pastor César. E tive falando com ele ontem no WhatsApp e acabei não falando sobre a reunião, mas quando Deus quer unir propósitos, Ele traz as pessoas certas no lugar certo. Seja bem-vindo, pastor César. Amém. Amém. E primeiro eu quero consagrar esse tempo ao Senhor, mais uma vez. Primeiro eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Tem vários atalaias, embaixadores, ministros aqui, e eu brinco que eu sou o cara do bastidor do reino. E eu vou começar com uma confissão para vocês. Todo o pessoal lá da minha casa é pastor, presbítero, diácono, e eles adoram pregar, falar. E eu falo assim, né? Aqueles sabe disso, que caminham, algumas pessoas que caminham comigo, Ronald, Marçal, né? Ronald durante muitos anos. Eu falo, mas se eu for chamado, porque eu acho que a responsabilidade da gente falar para um grupo de fé, ela é muito grande. Cada vez que eu vou pregar, eu fico do tamanho de uma formiga quando eu subo num púlpito, porque a responsabilidade é muito grande. E às vezes eu me pergunto, Senhor, eu estou falando por mim ou eu estou falando pelo Espírito? E é pretensão querer sempre falar pelo Espírito. Porque o Espírito, ele se move do seu jeito, da sua maneira. Nós é que dependemos dele, ele não depende de nós. Nessa manhã eu quero deixar a minha vida à disposição do Espírito,
para que ele fale aquilo que ele tem que falar, aquilo que ele precisa falar, aquilo que ele precisa comunicar. E às vezes a gente quer uma igreja cheia, quer um templo cheio, nós queremos uma live cheia, queremos o grupo dos homens entupido. E eu recordo lá de Maringá que a gente tinha um lema: se for para 2, vai ser para 2. Se for só um, vai ser só para um. E se tiver que ser para 1000, vai ser para 1000. E o Senhor nos mostrou, nesse grupo que nós criamos lá em Maringá, lá atrás, que naquele tempo ele estava se movendo e preparando uma coisa especial para aquele grupo. E eu creio que nessa manhã, se o Senhor nos conectou através da maravilha da tecnologia, nosso grupo presencial às vezes tem 5 pessoas, tem 3, sobra café, sobra pão, sobra margarina, graças a Deus. A gente queria que faltasse, mas é porque o Senhor preparou aquelas palavras para aquelas pessoas naquele tempo. Anotem dois trechinhos que eu quero trazer com força para vocês ao longo dessa pequena meditação. A primeira delas é: Feliz Ano Novo. A segunda é: qual é o teu chamado? Feliz Ano Novo, meu irmão. Os fogos estão espolcando. Tem foguete, tem festa, tem alegria, por incrível que pareça. E a segunda questão é a seguinte: qual é o teu chamado? Um dia desse, às 3 horas da madrugada, eu não sou um cara que fica orando de madrugada, confesso para vocês, até gostaria. Não é nem a insônia que me segura, mas é a preguiça que às vezes me segura. Mas eu falo com Deus lá no travesseiro. E o Senhor tem as suas multiformas e multijeitos de falar. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra me inquietou de madrugada, eu anotei. E a palavra veio bem certinha e direitinho. No outro dia conversei com alguns amigos. E, enfim, contei. Mas eu não tive reações. 12:30 me ligou um amigo de Porto Velho, Rondônia, e falou assim: por que você estava acordado às 3 horas da madrugada? Eu falei: Senhor, amém. E eu contei a palavra, entreguei a palavra para ele, ele falou: é a palavra que eu estava pedindo para mim. Tá? Amém. E a palavra que eu vou ministrar na igreja, e também vou ministrar num programa que eu tenho na televisão. É assim que o Senhor age. Só que eu confesso para vocês, eu não estou feliz em não ter compartilhado essa palavra com mais pessoas. Por isso que eu trago essa palavra hoje para vocês. Feliz Ano Novo. Qual é o seu chamado? A gente tem falado muito a respeito na sociedade, nas comunicações, a respeito desse novo normal. E aí, nessa sociedade polarizada que nós temos, de polêmica, de briga econômica, política, social, cultural e etc. e tal, tudo da briga, me faz lembrar um ditado do meu pai. Para as pessoas hoje parece que faz muito sentido aquela frase: para mim, qualquer pé de galinha dá uma sopa. E realmente é isso que a gente tem visto. E as pessoas têm perdido tempo fazendo sopa com pé de galinha, sendo que nós poderíamos estar construindo, olha só, um galeto maravilhoso. Não que uma sopa de pé de galinha não seja bacana, não seja legal e não traga colágeno aí para a pele dos 50 a mais. Então, sair dessa situação. E quando se fala dessa polêmica que nós estamos mergulhados, desse novo normal, né, tem 2 paradigmas que vêm à minha frente. A primeira questão é a seguinte: será que compensa essa polarização? E a segunda é: o que nós vamos fazer com esse novo normal? Eu fui lá na última página de um devocional meu e rasguei a página. E fiz questão de trazer para cá, porque eu fiz uma junção do que estava lá e o que veio para cá.
E de lá eu pesquei um verso, que está em Lucas 12, 27. Ele diz o seguinte: observem como os lírios que crescem. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Nesse mesmo trecho, Dr. Lucas é feliz em fazer uma comparação que é uma das mais lindas que eu já vi. Observem também os pássaros que não plantam e que não colhem. A despeito disso, o Pai Celestial nunca lhes deixa faltar nada. O que tem nos atemorizado? O que tem nos amedrontado? O que tem feito com que a gente não pare, reflita, pense e coloque, né, cada situação no seu devido lugar e haja do ponto de vista espiritual, não é material. Eu e o Marçal estamos fazendo um treinamento e a gente traz abordagens comportamentais para a empresa, negócios e tudo mais. Mas é inteligência espiritual para a gente saber, ter a certeza daquilo que nos atrapalha e nos impede. Aqui mesmo nesse grupo, o pastor Aquiles trouxe uma palavra maravilhosa esses dias, falando sobre Davi. Palavra poderosa, pena que eu não gravei. E ele falava quando Davi encontrou com Golias e ele disse, mesmo jovem, menor, mais fraco, sem toda a força e armamentos que Golias tinha, mas ele estava na força do Senhor nosso Deus. E ele disse assim, quem é este incircunciso para vir contra o Senhor dos Exércitos? Cada um de nós temos os nossos Golias. Agora, o que a gente tem dito? Tem ido para baixo da cama ficar com medo, atemorizado? Tem ido, como dizia o nosso pai também lá no passado, vai para baixo da saia da mãe? O que tem sido a tua caverna, a minha caverna, o meu abrigo, que não faz com que, a despeito da nossa pequenez, a gente, tendo a humildade que tem, vá para os braços, para os pés do nosso Pai e dê um brado. Sai daqui, incircunciso. Feliz Ano Novo, qual é o seu chamado? A segunda pegada dessa palavra, previsão do novo normal, numa ponta, e numa outra ponta, previsão do Senhor dos Exércitos. A pastora Marta também, essa semana, falou sobre Eliseu e o seu moço. O moço viu o exército de Acabe. O moço ouviu o barulho ensurdecedor das rodas dos carros. Talvez o moço viu homens com lanças, flechas, empoderados. Mas o profeta viu o agir da mão do Senhor. E o nosso Deus, muitas vezes, não age a nosso favor, levantando um exército de carne e osso para nos enfrentar. Ele age de forma diferente, de forma mágica, de forma poderosa. E ele age no sobrenatural. Deus poderia ter feito como fez com o exército de Faraó, sepultado o exército de Acabe. Mas Eliseu olhou pelos olhos da fé e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E mandou um recado. Diz para Acabe correr, porque vem chuva torrencial. Não vamos querer fazer com que Deus haja do meu jeito, do seu jeito. Vamos deixar Deus agir do jeito dele. E ao longo da história, ele tem agido de forma diferente, de forma sensível. Deus age como um poeta. Anderson Bonfim.
que é músico. Deus se move como um poeta. Deus se move como as asas de um beija-flor. Mas se for preciso, para atender, para cuidar, para responder à oração de um justo, ele age também como um leão feroz. Porque ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor, o eterno do exército de anjos, o Deus Todo-Poderoso, que tem toda aquela listinha que vocês conhecem e que é linda e maravilhosa. Elohim, El Shaddai, grande eu sou, Adonai, e etc, etc e tal. A previsão dos homens nesse novo normal diz assim: risco de morte, estatística de ontem, 1,4 milhões de casos, milhão de casos confirmados. 790 mil pessoas recuperadas. Previsão do novo normal e do humano. 59 mil pessoas mortas no Brasil. É muita gente. Crise econômica. Somam-se aqueles 12 milhões de desempregados que nós falávamos lá atrás, mais um contingente enorme. Esta é a previsão dos homens. 7,8 milhões de pessoas devem ficar desempregadas durante a pandemia. Essa é a previsão do novo normal. Quebradeira. Tá aí, a gente tem empresários, empreendedores aqui. A falência, a crise, a falta de receita, a manutenção, por mais que você tenha reduzido as despesas nos seus negócios, elas se mantêm em pé. Mas elas estão lá. Agora, enquanto isso, a receita nossa caiu. 20% dos bares de São Paulo já fecharam. Previsão, 1.500 estabelecimentos, 300 mil vagas de empregos perdidas. E aí a lista cresce e a gente vai continuando com medo. A pergunta é: em quem nós temos depositado e colocado a nossa fé e a nossa confiança? Aqui, nesse momento, é um momento divisor de águas. É um momento onde a gente vai ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. É um momento onde a gente vai ver a diferença entre aquele que crê no Deus do impossível, no Deus do sobrenatural. Não tenho problema em dizer que o Nascimento está pregando uma palavra motivacional. Eu estou aqui para ser motivador neste tempo. Eu quero ser um rompedor de fronteiras. Tenho conversado com alguns amigos e cunhei um termo que eu digo assim: OPP, Operação Pé na Porta. Cada crente, cada embaixador, cada atalaia, cada cristão que diz que crê no Senhor Todo-Poderoso tem que ser um rompedor nessa hora. Tem que ser um cara como se fosse do BOPE, que em alguns momentos, se for preciso, ele tem que romper com o pé na porta. E o primeiro pé na porta que a gente tem que meter é no medo, é na paralisia. Não deixar que as pessoas lutem sozinhas. Não deixar que as pessoas caminhem para o vão e para o val do desespero e do medo. Por quê? Em quarto ponto, na previsão desse novo normal, está medo, depressão e suicídio. E nós não temos que criar um cenário que não existe. Nós temos que ter a coragem, sim, de ser realistas. Ou a gente é frouxo. Tá? Eu sou frouxo de não olhar esse cenário com a realidade. Tem sim, né? A gente tem aqui vários especialistas nas mais diversas áreas. E eu não vou citar o nome de todos, mas olhando eu sei no que vocês são bons, são melhores. Seria leviano a gente dizer que saúde pública é brincadeira nesse momento. O risco é grande e é grave. Seria leviano a gente dizer que a questão da economia vai passar e nós vamos superar. Não, é mentira. Mais pessoas, infelizmente, vão morrer e mais empresas vão quebrar e pessoas vão ficar
sem os seus trabalhos. Daí vem o risco da depressão e do suicídio. E por último, nessa listinha, é o seguinte, meus amados, e aí pare e pense quem é você nessa situação. Feliz Ano Novo! Qual é o seu chamado? Por que você está aqui neste mundo no dia 1º de julho de 2020? Para ser um passageiro ou para ser o comandante deste navio, deste trem, deste barco, deste avião, neste novo tempo? Muita gente tem dito o seguinte: 2020 é mais um ano perdido. É isso que você tem pensado? É isso que você tem ouvido? É isso que nós temos dado lugar e espaço nas nossas vidas? Repito, não é um ano perdido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus não será um ano perdido para a igreja. Em nome de Jesus não será um ano perdido para colaboradores de empresas que estão nos nossos templos. Não será um ano perdido para empreendedores. Não será um ano perdido e não é um ano perdido para mim e nem para você. Que seja um ano ganho, que seja um ano de vitória. Que a gente consiga olhar além e acima das circunstâncias que estão aí e que estão falando tanto. Às vezes as pessoas dizem assim, desligue tudo. E como eu sou um homem de comunicação, eu digo assim, por favor, não desligue tudo, mas seja inteligente, seja seletivo, receba as informações, saiba processar as informações e fazer uso delas da melhor maneira possível. Eu quero dar um pequeno break aqui para ir para a fase final da minha pequena reflexão com vocês. E na segunda fase, eu vou falar sobre o seguinte, a previsão do Senhor dos Exércitos. Quem quer falar bem rapidinho e dar um alôzinho sobre isso? O que vocês têm ouvido? O que vocês têm sentido? Marçal, começando aí com você. Vou ouvir 3 pessoas aqui que estão na mesma linha. O Marçal, que é a nossa visita, o Anderson Bonfim, que está chegando aqui, e o Ronald, para me ajudar nessa pequena reflexão. Ô, Nascimento, em relação à provisão, eu peguei o gancho do Aquiles na abertura, né, e comecei a pensar, primeiramente, naquilo que eu já tinha conseguido, né, em meio à pandemia, em meio a esse momento aí de provisão de Deus, né? E eu coloquei Aquiles aqui. Deus me deu uma empresa o ano passado, eu não entendi por quê, para eu atender lá no Acre, né? E eu falei, meu Deus, no Acre, né? Do outro lado do mapa, eu tô aqui no Paraná e tal. Essa é a empresa hoje que é o maior sustento financeiro, né? Por meio do projeto de Deus lá, ela tem me sustentado. Então, essa foi a provisão. Eu tive que retomar a minha família, não que estava perdido, mas eu tinha muita oportunidade de ser um pai melhor, de ser um esposo melhor. A comunhão com Deus, para mim, mudou 200%. A minha vivência com Deus na pandemia mudou demais. Os meus devocionais, eles evoluíram de uma maneira que eu nunca tive na minha vida, né? Eu fechei novos negócios em meio à pandemia, eu reformei meu escritório, eu fui convidado a ser speaker exclusivo de uma empresa em São Paulo, que era o meu sonho trabalhar em São Paulo, no meio da pandemia. Eu e o Nascimento tínhamos sonhos de fazer projetos juntos, Deus permitiu que a gente fizesse um projeto juntos, a gente está indo para a 3ª turma já desse projeto. Então, temos 2 colegas aqui que são da nossa turma, né? Fabiano, isso, que de aluno virou sócio, e o Delfino, que fala lá de Angola. E o César também. E o César também, né? Que está na Operação Pé na Porta, lá em Rio Preto. Em Ribeirão. O que eu diria, então, assim, Nascimento? Eu tenho experimentado essa provisão, né? Confesso para os amigos, assim, que os primeiros 15 dias, eu fiquei pensando assim, meu coração deu uma acelerada, mas rapidamente, como o Nascimento falou em Lucas, ele foi aquietando de uma maneira, assim, eu fui entendendo o que é dependência, e talvez para nós homens isso seja mais difícil, porque a gente é provedor, né? Então, entender dependência para quem tem que trazer a provisão é meio que correr atrás, né? E eu quero dizer que a reflexão inicial do Aquiles fecha com o que você está falando, Nascimento. Amém. Obrigado, Marçal. Eu entendi bem essa gratidão, esse momento de gratidão.
e essa provisão. Obrigado. Obrigado, você. Marçal. Eu quero, além do pastor Anderson Bonfim e do Ronald, eu quero ouvir o Roque também, que é um executivo, um homem de negócios que está aí. Né? Raul Godoy, que bom que você está aqui. Deus te abençoe. É uma honra ter você aqui conosco também. Abençoador, tá? Então, só vamos fazer esse circuitozinho para que eu possa fazer o fechamento e entregar para o pastor Aquiles. Pastor Anderson. Tá. Abri o seu microfone. Oi. Abri aqui, abri. Cara, esse primeiro semestre, para mim, poderia dizer que foi um semestre de ressignificação. Amém. De coisas realmente encontrarem Aleluia. novos significados, né? E eu acredito que é uma oportunidade de experimentar o que Jesus falou a respeito de buscar em primeiro lugar o reino. Amém. E todas as outras coisas serem Aleluia. acrescentadas, né? Amém. E às vezes a gente olha esse texto como o primeiro lugar no sentido hierárquico, né? Em cima e as outras coisas embaixo. E a gente tem pensado muito no sentido arquitetônico da coisa, né? Na verdade, em primeiro lugar, não é acima de tudo, porque às vezes Deus está tão acima de tudo que não participa de nada aqui embaixo, né? Então, em primeiro lugar, é como se fosse fundamento, né? Antes de tudo. Então, acho que esse primeiro semestre foi essa coisa de tornar realmente o que é primário, o que é secundário, e as coisas essenciais, e entender que o sentido está além, né, do indivíduo, além de nós mesmos. Então, é um tempo de voltar o coração para Deus, para os filhos aos pais, os pais aos filhos, e, né, reorganizar a vida. Então, tem sido um tempo muito gratificante, né, em que Deus tem realmente acrescentado todas as coisas a partir do momento que ele voltou a ser prioridade, primordial, fundamental. E é isso, cara. Uma gratidão, um agradecimento ao Aquiles, né, pelo ter nos acompanhado aí também. E tem sido uma bênção, não só na minha vida, mas aqui na vida de muitos aqui. Amém. Mas a minha palavra é justamente essa mesmo, que apesar das más notícias, né, a nossa perspectiva a gente chama de um realista esperançoso, né? É isso aí. Amém. Obrigado, Bonfim. Olha que testemunho maravilhoso, isso. Né? Eu trouxe uma listinha aqui de 3 pastores para rechear minha palavra, para dar embasamento, né? Pastor Marçal, Pastor Anderson, cada um com uma perspectiva muito especial, né? Numa dinâmica diferente aqui que a gente criou agora, né? A gente inventa as coisas na hora. Ronald, quero ouvir você, e por último o Roque também, tá? Bom dia a todos. É uma grata satisfação estar com esse grupo novamente. E muitas coisas foram ditas aí, parecem frases muito simples, mas elas têm uma grande profundidade. Então, o pastor Aquiles disse, né, ele sabe o que está fazendo. Essa verdade, ela é absoluta, e por mais que as pessoas queiram trilhar um caminho contrário, essa é a verdade, né? E o Nascimento disse, né, que falar para um grupo de fé é muita responsabilidade. É verdade, né? Nós que estamos aí na nossa caminhada cristã sabemos que algumas pessoas têm sido levianas, né, em relação a isso, né? E o Marçal disse assim: Deus reúne propósitos. Aleluia, né? Todos nós somos propósitos de Deus, temos propósitos e somos propósitos, né? E nos reunimos justamente para isso, para manter viva esse calor, essa chama que nos mantém encaminhados. Mas dentro dessa questão desse tempo que vivemos e sobre dependência, eu particularmente acredito que a dependência ela é aprendida em ciclos, né? Então, às vezes temos algumas experiências, como o Marçal disse, né? Ele está no momento novo, aprendeu sobre dependência, e essa experiência ela é excelente, mas ele terá outras. Nós teremos outras experiências.
E quando nós falamos em dependência, eu lembro ali de Elias, né? Quando Deus ordenou que ele fosse ao ribeiro de Querite para ser sustentado, e aí veio a seca, e Deus falou para ele, vai para a casa da viúva. E voltando a dizer que Deus sabe tudo que está fazendo, na nossa racionalidade, né, se a gente for pensar de ir para um lugar para ser sustentado por corvos, e depois que acaba a carne, mandar para a casa de uma viúva, e todos nós conhecemos o contexto de ser uma viúva naquela época, a nossa racionalidade diria o seguinte, isso é loucura, né? Como é que eu vou me afastar da humanidade, do povoado, de um lugar, para esperar o sustento de um corvo, ou para beber água de uma fonte, e depois eu vou para a casa da viúva, que deve estar passando uma dificuldade maior do que a minha. Mas é isso que nós temos que aprender. A dependência, ela não vem pela racionalidade, ela vem por uma experiência atrelada ao nosso aprofundamento com o nosso Pai. Então, é um tempo diferente, atípico sim, mas eu creio que para aqueles que estão antenados, será um tempo de muitas colheitas profundas espirituais na vida de cada um de nós. Aproveite o tempo da adversidade para que você possa, amanhã, realmente ser aquilo que foi dito aqui, um motivador na vida de pessoas que ainda não entenderam essa complexidade. Bom dia a todos, uma semana abençoada e obrigado pela oportunidade. Bênção, né? O último lugar numa situação dessas que a gente gostaria de estar é na casa da viúva pobre, né? Talvez o último lugar que a gente gostaria de estar agora é no meio e no centro da Covid, aí com as suas contingências, né? Econômicas, sociais, de saúde e etc. e tal. Roque, para fechar, maravilhoso, hein, Roque? É uma benção, uma benção. Vou tentar ser bem objetivo, eu sou objetivo aqui, mas eu vou trazer 3 perspectivas. Não 3 perspectivas, Nascimento, mas a palavra aí enfim, foi bem ao encontro aqui. Nesse meio de pandemia, eu tenho 2 filhos pequenos, uma tem 10, um tem 7, vai fazer 8 agora. Então, claro, escuto às vezes os pais falando tal, e essa ansiedade, esse temor acaba batendo até mesmo neles. E num desses momentos aí, eu acabei pegando a palavra e abri exatamente nessa palavra, que é para explicar aí não andeis ansiosos e a nossa dependência, como nós temos que esperar sempre em Deus, até para acalmar o coraçãozinho deles, né? Então isso foi muito bacana ouvir de vocês isso aqui também. A questão do qual é o seu chamado, o Aquiles sabe, tenho conversado muito com o Aquiles, isso é algo que eu abri o ano de 2020 para realmente ter uma resposta definitiva de Deus a esse respeito na minha vida. Aleluia. Então, também é algo que vai ao encontro às minhas expectativas aqui. E, por fim, só para trazer essa perspectiva que você falou de executivo, né? Algo que eu tenho nesse momento, esse momento de que traz muita... É um momento, eu diria, sem precedentes, acho que na vida, pelo menos da humanidade, moderna agora, né? E em meio à vida profissional, muita gente tem sido abatida, sabe, Nascimento? Muita gente realmente não tem suportado a situação, mesmo aqueles que estão... Nossa empresa, por exemplo, foi uma empresa que decidiu não demitir ninguém, garantir um emprego, deixar isso claro para todos os colaboradores, Amém. Mas ainda assim a questão psicológica tem sido extremamente abalada. Então, para além de um ressignificado, que acho que para nós, né, que já temos uma caminhada, e falo até sendo um dos que tem, talvez aqui com vocês, muito mais tempo e muito mais caminhada, mas a busca de uma ressignificação, a nossa gratidão nesse momento, eu acho que ela precisa ser natural. Mas em meio à questão profissional, como executivo, eu tenho buscado algo a mais, né? O que a gente pode levar para essas pessoas? Mais do que a minha ressignificação, o que a gente pode oferecer? O que a gente pode dar? Tem tanta gente precisando, e precisando às vezes de pouco, precisando de uma palavra de incentivo, precisando de motivação, precisando de encontrar um caminho para Deus, né? Como a gente tem se comportado nesse sentido, né? Acho que isso é super importante. Eu tenho buscado muito na minha vida profissional qual é o legado que eu quero deixar para essas pessoas, né? Para os meus liderados, como eu quero lá na frente que eles olhem e falem assim,
como que eu participei da vida deles. E não só profissional, né? Profissional acho que é só a porta de entrada, é só o caminho inicial, né? A gente tem que fazer diferença na vida das pessoas de uma forma muito mais profunda, né? Acho que a questão é só um veículo ali, talvez o meu acesso à vida, ao coração deles, mas eu preciso pensar muito mais, muito além, né? Isso é que tem queimado muito o meu coração nesse sentido. Amém. Obrigado, Roque. Obrigado. Deus é bom. Obrigado, Senhor, porque aquilo que a gente trouxe, aquilo que a gente ouviu e que tem ouvido neste tempo, não por nós, mas por Ti, tem feito sentido no coração de cada pessoa, de cada vida que está aqui. Muito bem colocado a questão espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas serão acrescentadas. E não vou me cansar de repetir aqui, já estou encerrando essa palavra, o Feliz Ano Novo. Roque, ontem à noite eu estava com a palavra desenhando ela, redesenhando. Eu gosto de fazer alguns esqueminhas mentais. E quando saí daqui, falei, Senhor, qual é o caminho? O que eu vou falar? E Deus incluiu nesse roteiro essa frase. Qual é o teu chamado? Amém? Olhar além das circunstâncias no encerramento dessa palavra. Olhar para as previsões do Eterno, do Senhor dos exércitos de anjos. Moisés tinha um chamado. O chamado dele era ser libertador. Neemias, reconstrutor. Davi, um guerreiro, um conquistador. Daniel, um homem de oração, de coragem, de ética, de confiança e posições fortes. José do Egito, maravilhoso José. Eu comparo José a Jack Welch, a Steve Jobs e, mais recentemente, a Elon Musk. José, um homem de estratégia, de ação. Em comum, entre eles, nós, uma coisa, a confiança no Senhor dos Exércitos. A despeito da dificuldade, a despeito da luta, a despeito do impossível, não vamos perder a confiança. Não temas que eu te ajudo. Está lá em Isaías. Nós temos uma grande missão. Está em Neemias. Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá no famoso 91, ele diz mais: o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. José sonhou, mas não sonhou, realizou. Sejamos como esses homens. Sejamos protagonistas da mudança, deste novo tempo e deste novo cenário que nós temos à nossa frente. Olhar além das circunstâncias e olhar, a despeito de tudo, as oportunidades que nós temos. Fecho esse tempo com um texto bem simples, mas famoso e conhecido. João 14. Diz assim: na verdade vos digo que aquele que, olha a condição, crê em mim, também fará obras que eu faço, e as farás ainda maiores do que estas. Porque eu, Jesus, vou para o Pai, e tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se, filhinhos, pedirdes alguma coisa em meu nome, em nome de Jesus, eu o farei. Condição, de novo, se me amais e guardais os meus mandamentos. Qual é o seu chamado?
1º de julho. Feliz Ano Novo. Metas novas, projetos novos, ação nova. Amém. Pastor Aquiles. Tá no mudo, Aquiles. Microfone desligado. Liga o microfone. Ainda está desligado, Aquiles. Desligado. Liga o microfone, por favor. E agora? Agora sim. Então tá bom. Estava agradecendo o Nascimento aí pela preciosa. Sempre falo aqueles que caminham perto da gente, a questão não é quantas palavras nós ouvimos, quantos pregadores nós escutamos, e a gente a todo momento tem acessibilidade a isso, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu acabei de ouvir? Isso é prática. A fé tem que ser uma fé prática. A partir daquilo que eu ouvi, eu me movimento, eu tomo atitudes de depender de Deus e fazer a parte que compete a mim. Nascimento falou sobre Neemias. Neemias se deparou com fatos. As ruínas estavam por todos os lados. Ruína na cidade que ele amava, ruína, o caos cercava os seus compatriotas, mas ele foi orar. E durante 150 dias ele orou, e a partir daquilo nasceu um projeto que fez com que ele deixasse de ser um funcionário público federal, entrasse para a história como um dos maiores cases de administração e gestão de projetos. O Roque mencionou o fato que nós precisamos olhar além de nós. Nós precisamos ser resposta. E tem muita ruína para tudo que é lado. E homens de Deus, líderes de Deus, mulheres de Deus se levantam no meio do caos. E nesse momento eu queria encorajar você. Esse é o meu dom. Eu sou encorajador. Eu lembro quando o Anderson Bonfim deu uma aula para nós. Qual é o verbo que te define? O meu verbo é encorajar. Eu sou encorajador. E eu queria encorajar vocês, eu sei que vocês estão orando, mas orem muito mais, se aproxime ainda mais de Deus, porque esse também é um momento muito oportuno para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor. Eu não estou falando de placa, de instituição, de comunidade, estou falando para o corpo de Cristo, homens e mulheres de Deus. Então, primeiramente, obrigado pela participação de cada um de vocês, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, seu lar, seus filhos, que Deus possa prover tudo aquilo que você precisa, vigor físico, vigor espiritual, vigor emocional também, que é muito importante nesse momento, e que possamos avançar. E a proposta desse grupo é um grupo de encorajamento mútuo, de pastoreio mútuo. E essa manhã foi muito preciosa, onde todos nós participamos. Eu queria orar com vocês agora, tá bom? Abençoando a vida de vocês, abençoando esse novo, como o Nascimento colocou, né? Esse novo ano, esse novo semestre, e também que você possa ficar ainda mais nítido. Qual é o teu chamado, a tua vocação? Deus chamou Moisés para um segundo momento da vida dele, no cotidiano, no ordinário da vida. E é aí que Deus nos fala, nesse ordinário, nesse cotidiano da vida. É ali que Deus visitou Moisés, quando ele fazia 40 anos, que ele só via ovelha e gado na frente dele. E ali Deus levanta ele como libertador do povo de Israel. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pelo Nascimento, por essa palavra inspirativa, provocativa. Obrigado por todos aqueles que também participaram, interagiram conosco, Deus. Senhor, nós oramos para que aquilo que nós ouvimos, por aquilo que todas essas percepções que foram semeadas no nosso coração, elas possam gerar movimento, elas possam gerar ação, elas possam gerar atitude, que nós possamos nos mover como homens de Deus para esse tempo, no meio do caos, no meio da agitação, no meio de tantas incertezas e de tantas crises. O Senhor está à procura de homens. Assim, a palavra remete quando diz lá que no meio de uma geração corrompida, cheia de pecado, o Senhor achou um homem temente a Deus, que era Noé.
que o Senhor nos encontre nesse tempo como homens de transformação, como agentes de transformação. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, abençoar a casa, abençoar a família, abençoar o casamento, abençoar a saúde física, a saúde espiritual, a saúde financeira, como foi mencionado, que projetos novos nasçam desse tempo de quarentena, que projetos sejam gestados, que eles possam ficar grávidos, Pai, de ideias. O Senhor é um Deus criativo e o Senhor nos usa como parceiros do cumprimento da missão, Deus. Eu quero te agradecer por esses homens, que essa bênção se estenda também aos seus filhos, às suas esposas, aos seus colaboradores, aqueles que são empreendedores, profissionais liberais, aqueles que estão, Pai, nas mais diversas áreas de atuação. Obrigado por essa manhã, que o Senhor continue falando conosco, que o nosso ouvido espiritual possa ser aberto para que possamos, no meio de tantas vozes, ouvir a Tua voz. E abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que os outros não estão vendo. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tem música de encerramento, Aquiles? Não entendi. Tem música de encerramento ou não? Aquiles está ouvindo? Está contigo, Nascimento? Não. Engraçado, deu um pico aqui geral na minha casa e apagou tudo, mas que bom que a reunião não caiu para todo mundo aí, né? Eu tinha te perguntado se teria som de encerramento. A gente vai conversar, vai convidar o Anderson Bonfim para voltar numa próxima oportunidade. Com certeza. Oi? Nascimento, está contigo. Ok, da minha parte encerrado então, e aí a gente convida o Anderson Bonfim para estar numa próxima oportunidade conosco, para trazer o seu som e a sua música, ok, Aquiles? Ok, combinado. Muito bom estar com vocês, gente. Vamos se falando, hein? Um abraço a todos, Deus abençoe a todos. Boa semana, Amém. pessoal. Deus abençoe. Boa semana. Anderson,